Muy buenas tardes, Boa tarde, amados amigos y hermanos presentes amados y todos los que amigos, están irmãos en aqui diferentes presentes e a todos os que estão y sus nos diferentes congregaciones, países, y también ministros, Monseñor suas Miguel congregações Bermúdez Marín, un saludo e uma saudação também ao missionário Miguel Bermudes Marim. feliz cumpleaños para el ingeniero Iván Sarmiento, Também um feliz aniversário para o engenheiro activista por la paz Ivan Sarmiento, en Colombia, coordenador da y Embaixada al Mundial coordinador de Estados de Ativistas Unidos, pela Paz Joel Ortiz. na Colômbia, e para Joel Ortiz, coordenador Felicitar las madres nos bolivianas Estados Unidos. en su Día de las Madres, Também desejo felicitar as mães bolivianas em seu dia, de mayo o Dia das Mães, hoje, 2015. 24 de maio de 2015. A continuación tendremos Em seguida, teremos 3 reportagens das atividades da Embaixada de Ativistas pela Paz. durante la última Durante gira por Colombia a última viagem pela Colômbia, con estos 3 portanto, documentales adiante com esses 3 curtos documentários, de los para que trabajos estejam de la Embajada Mundial informados dos trabalhos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. E logo em seguida, volveré voltarei para estar com vocês. con ustedes. En un espacio de diálogo e interacción de saberes se desarrolló el segundo Foro Judicial Nacional Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos en Villavicencio, la Puerta del Llano Colombiano. Evento organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en asocio con la Asamblea Departamental del Meta. Estamos seguros que las ponencias y las conclusiones que van a salir de este evento van a ayudar a seguir construyendo ese escenario de paz y ese laboratorio de paz que esperamos que el departamento del Meta sea en la etapa del posconflicto. El compromiso con las víctimas de todo conflicto, sea particular o armado, es garantizar una justicia para la paz. La justicia restaurativa que no solo imponga penas a los victimarios, sino que además repare el daño causado y, en la medida de lo posible, restaure las cosas al estado en que estaban antes de la comisión de las conductas delictivas. Funcionarios gubernamentales, autoridades judiciales, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, miembros de las fuerzas militares y de policía, estudiantes universitarios y representantes de la sociedad civil escucharon las disertaciones, análisis y propuestas de importantes magistrados y académicos de la región. Pero hoy en día esa presunción de inocencia implica ante todo, un cambio de mentalidad y un cambio de actitudes frente al procesado. Porque no basta con presumirlo inocente si lo tengo hacinado en un establecimiento carcelario. No basta con presumirlo inocente si la mayoría de las medidas de aseguramiento son privativas de la libertad. Tiene que cambiar la educación en todas las universidades para poder abordar esta etapa del posconflicto.
La universidad es un actor importantísimo para esta etapa del posconflicto y tiene que reformular sus formas de enseñar y sobre todo tiene que ser un garante de que este posconflicto se mantenga en paz. El proceso de paz por el que atraviesa Colombia es un escenario de diálogo en el que, además de la suscripción de acuerdos, es necesaria la implementación de una justicia transicional para el reconocimiento de derechos a las víctimas del conflicto. Me pareció importante hablar de este principio de legalidad porque desafortunadamente nosotros, los operadores judiciales, permanentemente lo desconocemos y por aquello de que tendemos a abusar de la función que se nos da, nos entrometemos permanentemente en otras funciones, como la función de legislar. La privación de la libertad de cara al ejercicio del poder punitivo del Estado debe ser la última ratio, la última razón del ejercicio de ese poder punitivo de cara a la labor de implementación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Expresemos lo que pensamos y ante todo que esa expresión que yo haga pueda respetar la de los demás. La participación estudiantil disertó a los asistentes sobre la convivencia pacífica, más allá de cualquier diferencia y la importancia de respetar las ideas de aquellos que no piensan como nosotros, pero que tienen derecho a expresarse libremente. Es necesaria una educación para el posconflicto. La pluma es más poderosa que la espada. El pensum de una facultad de Derecho es el reflejo de la sociedad. La universidad es actor importantísimo para esta etapa del posconflicto. La presunción de inocencia debe traducirse en un tratamiento respetuoso de la dignidad humana. Con aires de reflexión y concientización, finalizó el segundo Foro Judicial Nacional, evento que da continuidad a la serie de foros que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz está llevando a cabo en diferentes países del continente. Militares integrantes de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército Colombiano fueron los principales asistentes al tercer Foro Judicial Nacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, realizado en la sede del Centro de Educación Militar en la ciudad de Bogotá, en el marco del proyecto Justicia para la Paz. Con la disertación del embajador mundial de la EMAP, Dr. William Soto, y la intervención del mayor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, jefe de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se abrió la jornada de análisis y reflexión sobre paz y justicia. Y claro que como soldados somos los primeros que queremos la paz, porque sabemos tanto lo que sufren nuestros hombres como lo que sufre el enemigo también. Y por ese sufrimiento es que queremos la paz. Y hoy valoramos todos los esfuerzos que está haciendo el alto gobierno, que está haciendo las mismas instituciones, y seguramente aspiramos que podamos lograr este acometido que es un clamor nacional. Una justicia devorada no es justicia, y una justicia que solo castiga a los victimarios sin reparar el daño es vergüenza del Estado. Los diálogos de paz que hoy adelanta la nación colombiana la colocan como ejemplo ante las demás naciones del mundo. Ese proceso de paz merece nuestro apoyo y contribución en la búsqueda de soluciones
que permitan superar las diferencias. Los acontecimientos históricos en el mundo sirvieron de fundamento en el desarrollo de temáticas sobre derechos humanos con el fin de exponerle a los asistentes la importancia de conocer los hechos del pasado como prueba de la intolerancia, desconocimiento de la dignidad y el irrespeto por el otro al que pueden llegar los seres humanos. ¿Saben? Porque el aparato nazi hizo lo que realmente realizó en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, en su guerra zares contra el aparato comunista, no había suscrito ninguna de las convenciones. Y Hitler, muy hábilmente, utilizó esta falta de suscripción del tratado para hacer tierra quemada, tierra arrasada en territorio soviético. Fíjense la importancia de los tratados internacionales. La presunción de inocencia nace del respeto de la dignidad humana, porque al ser humano se le considera digno, y al considerarlo digno implica dos principios que se deben respetar. La indemnidad personal, indemne, ¿verdad? Indemnidad personal, indemne es lo que no sufre daño, pues el Estado y nosotros, las autoridades, tenemos que garantizar que el ser humano no puede ser humillado, el ser humano no puede ser mancillado, el ser humano no puede ser degradado de su condición de ser humano. Presumir al ser humano inocente hace parte del respeto a su dignidad humana. Y ese es uno de los mensajes que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz lleva a través de los foros judiciales nacionales. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta idea no es nueva. Esta idea no fue fundada en el 1948. Es una idea que fue fundada desde la creación del hombre. Es una idea que es un instinto del ser humano. Pero al verlo escrito, hace que cada Estado signatorio de la ONU debe respetar esto. Somos seres imperfectos y por eso aceptamos el eventual equívoco propio, pero también somos perfectibles y por eso emplearemos esta herramienta del diálogo. La relación existente entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal se maneja desde el principio de proporcionalidad, respetando los protocolos de derechos humanos como ley especial. Hasta hace muy poco tiempo, muchas personas hablaban y decían que una norma desplazaba a la otra. No, o me aplica DIH o me aplica derechos humanos, cosa que no es cierto. Después de mucho trabajo, se ha unificado en una sentencia quien nos dice y nos enseña y nos incorpora que uno coexiste con el otro. Hay una coexistencia de los dos marcos. Colombia es un país unitario. ¿En dónde yo aplico derechos humanos? Pues aplico derechos humanos en las áreas donde no se esté presentando el conflicto. ¿Y dónde aplico derecho internacional humanitario? En las áreas donde se está presentando conflicto. Un derecho, una institución, incluso la vida sin dignidad humana no sería vida. Un derecho, una institución en donde no prevalezca y se caracterice por hacer prevalecer la dignidad humana, no es un derecho o una institución que valga la pena rescatar. En su exposición, la líder de la comunidad originaria Aruaca Atiquigua, como delegada de la Comisión Asesora de la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, señaló que los derechos humanos son un tema nuevo para los pueblos aborígenes. Con la llegada de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, surgen dos temas muy importantes. Los derechos humanos se pueden resumir en los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Con la llegada de los derechos de los pueblos indígenas se reconocen los derechos espirituales. Los uniformados asistentes cerraron la jornada con una oración a la patria. Mi ambición más grande era llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Y el acompañamiento final de la banda marcial de la escuela como símbolo de un lenguaje de fuerza, valor y respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos.
El Centro de Convenciones de la Gobernación de Tolima fue el escenario propicio para que cerca de 1000 asistentes participaran del foro universitario Educando para Recordar, que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2015 en Ibagué, la ciudad musical de Colombia. El encuentro educativo comenzó con el recorrido de los asistentes a través de la galería fotográfica que muestra la cronología de la barbarie genocida durante la época del nazismo alemán entre 1933 y 1945. Estudiantes, políticos, diplomáticos y público en general escucharon sobre la importancia de recordar el episodio de devastación más vergonzoso que ha sufrido la humanidad, a fin de reconocer las señales de alarma que puedan evitar futuros genocidios. La enseñanza del Holocausto como paradigma del genocidio no debe ir dirigida exclusivamente a la razón. Debe también apelar al corazón de cada individuo, donde se fortalecen todos los valores y principios éticos y morales que, una vez introyectados, son exteriorizados por cada persona en su entorno al relacionarse con su semejante. Los expertos recalcaron, entre otros aspectos, que la educación es el instrumento adecuado para enseñar en valores humanos y principios constitucionales a las generaciones presentes el respeto de los derechos humanos, la dignidad y tolerancia entre los individuos como parte de una sola familia, la familia humana. Tenemos que aprender a saber que la mayoría de los terratenientes de Hitler, increíblemente, no solo tenían grados universitarios, sino de posgrado. Y ahí es cuando uno dice, ¿de qué sirve la educación si no está llena de valores? Los científicos, los médicos, las enfermeras, los ingenieros de los hornos, académicamente privilegiada. Y uno se pregunta, como decía el doctor Soto, en la Alemania de Beethoven y en la Alemania de Goethe, en la sociedad más culta que había en el siglo XX, la Shoah nos enseñó que es posible escribir poemas y matar a los seres humanos en los hornos crematorios. Y después de eso, ¿sabes qué? Tirar sus cenizas al río o servirlas de abono para demostrar que no hay un recuerdo de ellos en la vida. Eso nos demostró la Alemania nazi. Mientras se destruían ciudades completas matando a la población, otro sector del ejército nazi llevaba a cabo el genocidio de millones de judíos a quienes torturaba y luego sacrificaba en las cámaras de gas, en los campos de concentración de Polonia y otros países. Una vez que la coalición aliada logró derrotar a la maquiavélica idea de Hitler, el castigo a los que lo acompañaban al dictador fue impactante. Fueron fusilados o ahorcados, mientras que el hombre que pronosticó 1000 años de poder con su tercer Reich ni siquiera tuvo el valor para afrontar el castigo y se escondió en su subterráneo y se pegó un tiro. Como un acto emblemático, se develó la placa conmemorativa de Huellas para Recordar, en honor al señor Helmut Levy, sobreviviente del Holocausto, junto con las huellas palmares de su hijo, su nieta y su bisnieto de 7 años. El Holocausto no es otra cosa que la separación entre la razón y el amor. Recuerden eso. El derecho es racional. Y en nombre del derecho se cometen muchas veces muchos vejámenes contra la humanidad, en especial en sistemas opresivos. La deshumanización del otro no puede partir sino de un lugar, de un ser que se ha deshumanizado. Esta es la génesis de los derechos humanos. No volver a deshumanizar lo humano. Uno de los grandes problemas y de las dificultades que hay a nivel mundial, y lo hay en Colombia, es la falta de memoria histórica. Y yo aspiro, queridos estudiantes, niñas y niños, jóvenes, que hoy ustedes hayan interiorizado este mensaje. Seguramente en sus clases de historia ya algunos maestros, algunos profesores les hayan podido compartir algo de estos episodios. Pero eso, como nos lo dijeron acá, es cierto, no son fotomontajes, ocurrió.
asesinaban a las personas por el simple hecho, a los niños, lo que más me duele, por el simple hecho de ser judíos. Y son ustedes, queridos jóvenes, los llamados a cambiar la historia. Si han captado los mensajes que nos han dejado hoy acá, nos han expresado que la clave está en la educación y, si se quiere, en la conciencia para generarse a través de la educación. Foros como este se están llevando a cabo en toda Latinoamérica para mantener viva la memoria e historia de los hechos y personas que sufrieron la devastación y el exterminio, para concluir que no hay razones que justifiquen la deshumanización. Estas foram as últimas atividades que nós tivemos no percurso que fiz nesta última viagem. Agora leiamos em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 12 ao 23. E depois, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: con gozo, dando graças, capítulo 1, versículo 12 em diante. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por su sangre, el perdón de pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tenha a preeminência em tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
Contudo, agora vos reconciliou. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, No corpo da sua por carne, medio de la muerte, pela morte, para presentar os santos para vos y sin apresentar mancha, perante Ele irrepreensíveis delante santos, de irrepreensíveis e inculpáveis. si en verdad Se na verdade permanecéis fundados permanecerdes fundados e firmes na fé, de la esperanza del e evangelio, não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, del cual e do qual fui eu, Paulo, hecho ministro, estou feito ministro, del cual yo fui hecho ministro. e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E leiamos o que Paulo disse no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, do versículo 1 até o 8, onde Que disse: si nuestra morada terrestre porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos e eterna nos céus. y por esto también gemimos, E por isso também gememos, deseando ser revestidos desejando de ser aquella nuestra revestidos da nossa habitação, que é do céu. pues así seremos hallados vestidos, Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque asimismo porque também los que estamos nós, en este tabernáculo, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque nós queremos ser despidos, desnudados, porque mas quisiéramos ser desnudados revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. mas el que hizo Ora, quem para isso mesmo nos preparou lo mismo foi es Dios, Deus, quien nos ha dado o qual também nos deu o penhor del Espíritu. do Espírito. Así que vivimos Por isso, confiados sempre estamos de bom ânimo, que entretanto sabendo que, estamos en el cuerpo, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes vivemos del Señor, ausentes do Senhor, porque por fe, porque andamos por fé no por vista, e não por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes mas del temos cuerpo confiança. y presentes E antes desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. y ahora el capítulo 12 E no capítulo 12 de segunda de Corintios, da segunda carta aos Coríntios, do versículo 1 ao 5, nos diz: no me conviene gloriarme, em verdade que não convém gloriar-me, pero mas tendré las visiones passarei y a la revelación às visões e revelações do Senhor. hombre en Cristo, Eu conheço um homem em Cristo. que es el mismo Pablo, Recordem hablando de que é o próprio Paulo falando da sua experiência. conozco un hombre en Cristo Conheço um homem em Cristo que hace 14 años que há 14 anos, y en el cuerpo no lo sé, não sei se no corpo del cuerpo, ou se fora do corpo, eu não sei. Dios lo sabe, Deus o fue sabe. arrebatado Foi arrebatado ao terceiro céu. y conozco a tal hombre E sei que o tal homem, que del cuerpo fue del se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. que Foi arrebatado al paraíso, ao paraíso donde oyó palabras e ouviu palavras inefables inefáveis que no les que dado ao al homem hombre não é lícito falar.
de tal hombre, de alguém, assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão en mis debilidades. nas minhas fraquezas. Y ahora nuestro tema es E o nosso tema agora é dimensión. as dimensões. Pueden tomar asiento si Queiram assentar-se, tenham a bondade. la bondad hay diferentes dimensiones. Há diferentes dimensões. Dimensión de la luz, Temos a dimensão da luz, número uno. número 1. Tenemos la dimensión Temos de la materia, a dimensão do tempo, número 2. tenemos la dimensión E temos a dimensão da matéria, número 3. en esas tres normalmente es É nessas 3 dimensões que nos movemos. que nos movemos normalmente. Con la vista se hace contacto con la luz, Com a vista se faz contato com a luz. se hace contacto con la materia Com o nosso tato se faz contato com a matéria y así por el estilo. e assim por diante. Ahora tenemos también la cuarta dimensión, Assim, também temos a 4ª dimensão, de las ondas, que é a dimensão das ondas, donde onde la radio está o rádio y la televisión transmitiendo e a televisão, sus programas, transmitindo os seus programas, transmitindo áudio, fotos, y videos vídeos y actividades en vivo. e atividades ao vivo. Es la dimensión de las Essa é a dimensão das comunicações. Tenemos también la quinta dimensión. Temos também a 5ª dimensão. Es la Essa é a dimensão para onde o pecador vai, no aprovechó su tiempo porque não aproveitou o seu tempo para receber Cristo, por consiguiente le toca para ser limpo com o sangue de Cristo e, consequentemente, lhe corresponde ir para esta dimensão. la quinta dimensión es un O lugar reverendo Lembrana disse, a 5ª dimensão é um lugar horrível. es la dimensión donde las personas É a están dimensão como onde as pessoas estão como num pesadelo. les gusta E ninguém gostaria una pesadilla, de estar num pesadelo. pero Mas Dios ha puesto delante del Deus ser humano colocou la vida diante do ser humano a vida, que é Cristo, e a morte. el que no escoge la vida para vivir eternamente E y para que al quem morir não escolhe a vida para viver eternamente, para que ao morrer não tenha que ir à 5ª dimensão, mas para ir ao paraíso, a la sexta dimensión, à 6ª dimensão, que es la dimensión donde van que é a dimensão los creyentes en Cristo, para onde vão os crentes em Cristo mueren quando eles morrem em seus corpos físicos en la tierra. aqui na terra. Esa sexta dimensión es la que todo el mundo quiere ir cuando muera su cuerpo físico. A essa 6ª dimensão Se puede ir é para onde todo mundo quer ir quando o seu corpo físico morra. de Salvador. E pode ir recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Oportunidad que Dios le da al ser humano É a oportunidade con Dios que Deus dá en sus días aquí en la tierra, ao ser humano pase para ser reconciliado com Deus. esta dimensión E quando termina os seus dias aqui na terra, passe à 6ª dimensão,
a dimensão da teofania, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais. E o que mais há depois da sexta dimensão? A sétima dimensão, onde Deus está. Nesta sétima dimensão é onde Cristo está como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todas as pessoas que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Es la dimensión en donde Cristo saldrá del trono de intercesión, en donde Él é a dimensão onde Cristo desde que subió al cielo, de lo cual Él habló, sairá do trono de intercessão, onde Ele está sentado desde que subiu ao céu, do qual Ele falou em São Lucas, no capítulo 22, versículo 69, quando disse que o Filho do Homem, que Ele se assentaria à direita de Deus. E por isso, quando ha sido visto por algunos de los apóstoles, o han hablado los apóstoles acerca de Cristo en donde se encuentra, e por isso, quando foi visto por alguns dos apóstolos, ou quando os apóstolos falaram a respeito de Cristo, de onde se encontra, eles disseram que Ele está sentado à direita de Deus. E o que Cristo disse a respeito disso? Ele disse que se assentaria à direita de Deus e, consequentemente, no trono de Deus. E, ao estar à direita de Deus, quando executivo, oficial, vocês vejam bem que, quando um executivo, um oficial ou um presidente de uma nação fala de uma pessoa importante que ele tenha, diz: esta é a minha mão direita. ou seja, que todo lo que ele vai fazer, lo hace a través dessa pessoa. E quer dizer que tudo o que ele fará será através dessa pessoa. Tudo o que Deus fez no passado, que está fazendo no presente, e tudo o que fará no futuro, foi, é e será através de Jesus Cristo. E tudo o que Cristo fez, ao longo das diferentes eras da igreja, o fez através da sua igreja, onde nasceram os seus diferentes mensageiros para cada era, os quais nasceram no reino de Deus. E recordem do que São Paulo disse em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21. De donde também esperamos al Salvador, al Senhor Jesucristo, el cual porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. En la segunda venida de Cristo, quando seamos transformados los que vivimos, ou seja, obteremos a semelhança de Deus na segunda vinda de Cristo, quando os crentes em Cristo que vivemos formos transformados.
e os crentes que morreram em Cristo sejam ressuscitados em corpos glorificados. Em palavras mais claras, Cristo criará do pó da terra um novo corpo, um corpo perfeito e glorificado, para cada crente nele que morreu fisicamente. Portanto, quando Cristo saia do trono de intercessão, lá na sétima dimensão, da dimensão de Deus, onde Deus está sentado no seu trono, tem o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação. Cristo, o Cordeiro de Deus e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual faz intercessão com o seu sangue por cada pessoa que o recebe como seu Salvador e que a mantém limpa de todo pecado, em todas as ocasiões em que a pessoa falha, sendo um crente em Cristo, e que não se separa do Senhor, Cristo a limpa de todos esses erros, faltas ou pecados, e assim a mantém limpa. O que está representado no lava-pés. E quando sair do trono de intercessão, sairá como o leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, porque tomará esse título de propriedade, o abrirá no céu. E no Apocalipse capítulo 10, desce do céu com o livrinho aberto na sua mão para trazê-lo à sua igreja, para a sua obra de reclamação. E assim, como João recebeu o título de propriedade, o livro selado com 7 selos já aberto, João representava a igreja do Senhor Jesus Cristo e aos seus mensageiros para cada etapa da igreja. Portanto, ele vem com esse título de propriedade para trazê-lo à sua igreja, para restaurá-la fisicamente à vida eterna, com um corpo eterno e glorificado. En cada edad está el grupo de creyentes. Em cada era está o grupo de crentes, com o mensageiro de cada era, que los representa en la tierra. Que os representa aqui na terra. La revelación divina viene de parte de a revelação divina vem por meio do seu Espírito ao mensageiro da parte de Cristo, da al pueblo, revela al pueblo, e ele, ungido pelo Espírito de Deus, a capta e a dá ao povo. Revela ao povo o que o povo dessa era tem de receber. Ele reserva uma parte que não pode dá-la ao povo. Porque corresponde ao mensageiro manter uma parte dessa revelação e, sobretudo, o que está relacionado com ele e ao trato de Deus
com ele. algunos detalles, pero toda la revelación que él Ele tiene pode que dar contar, ligeiramente no la puede dar. alguns Ahí vimos a San Pablo diciendo, detalhes, porém tem de guardar para si mesmo toda a revelação que ele não pode dar. al tercer cielo, Aí vimos al paraíso, vio cosas y oyó cosas. a São Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso. Viu coisas e ouviu coisas que não são permitidas Pasó con el reverendo William Branham cuando fue dar a conhecer ao homem. a una gran Ele tinha de ficar calado. todo allí y luego entró a un cuartito pequeño y allí vio cosas y oyó cosas y vio un hombre Assim se passou com o reverendo William Branham, quando, que él había visto. numa visão, ele foi a uma grande tenda catedral e ali viu tudo. Depois entrou num pequeno quartinho, onde ali viu e ouviu coisas. Viu um nome. Que allí sucedía. Depois buscava um nome que ele tinha visto ali. Mas lhe foi proibido dizer as coisas que aconteceram ali. Lhe foi proibido dar a conhecer Darlo a conocer para que todo o funcionamento no se levantaran imitaciones ali de dentro, para que así, não se levantassem imitações, para assim proteger o programa de Deus. Porque quando se levantam imitações que causam danos à obra de Deus. ahora 7 dimensiones hay. Há 7 La dimensões. séptima es la dimensión de Dios, donde está Cristo. E a 7ª é a dimensão de Deus onde Cristo está. E quando ele saia dali, toma o título de propriedade e o abra no céu, passará Al paraíso, ao paraíso, na 6ª dimensão. allí juzgará a los mensajeros. Ali julgará aos mensageiros. Logo depois, ele virá com todos eles, Con el grupo os mensageiros com o grupo de sua era, para recibir para receberem um corpo glorificado e eterno. es lo que llaman É o que chamam de a ressurreição dos mortos em Cristo. lo cual será que Dios, E será Cristo, que Deus, del polvo de la Cristo, tierra, criará creará un cuerpo do pó da terra nuevo, um novo corpo eterno, glorificado, igual al cuerpo glorificado. semelhante ao corpo glorificado que Cristo tem. Y los que estemos vivos seremos E os que estivermos vivos seremos transformados. Cristo del cielo, de la séptima dimensión, Vejo que Cristo vem do céu da 7ª dimensão, passando pela 6ª dimensão. E da 6ª dimensão, terrenal para la resurrección, passando a esta dimensão terrena para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de los que vivimos. dos que vivemos. No podía ser para la primera edad, Não podia ser para a primeira era, pois a primeira era já passou. E isso não ocorreu. Tampouco para a segunda era. ya se cumplió el tiempo de la segunda edad, Já se cumpriu o tempo da segunda era e não sucedeu la venida a del vinda do Senhor con el título com o título de propriedade traerlo, para trazê-lo à sua igreja. tampoco en la tercera, Tampouco na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou na 7ª era, esas 7 edades, pois já transcorreram estas 7 eras. todavía está E Cristo ainda está no trono do Pai, haciendo fazendo intercessão como sumo sacerdote como sumo sacerdote por todos los que lo por todos os que o recebem como Salvador. como Salvador. De la séptima edad, O reverendo William Branham, el reverendo William Branham luego falando dice, da 7ª era, disse: olhem para cima, la edad que viene, a era que vem, la edad a era de piedra angular. da pedra angular. Esa no es la edad Essa não é a era de São Paulo, ni de los otros nem dos outros mensageiros, nem sequer do reverendo William Branham. Él dice que está Ele disse que estava del cuello, nessa etapa do pescoço,
que é o que une a cabeça com o corpo. A cabeça é Cristo. E se a segunda vinda de Cristo com os santos que partiram para ressuscitá-los não foi para nenhuma das 7 eras, então, para que era será? Para a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja. É a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde se cumprirá novamente o ano do jubileu. Porque é uma etapa paralela à etapa do tempo de Jesus. E aquela foi a etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, que era Cristo. E, consequentemente, a etapa para a segunda vinda de Cristo também será era de pedra angular. Para o qual enviou João Batista, um mensageiro na 7ª era, precursando a primeira vinda de Cristo. E, para o último dia, para a 7ª era, enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham, conforme Deus revelou a ele tudo relacionado à segunda vinda de Cristo. E assim será como se cumprirá. Portanto, é importante conhecermos a mensagem que Deus trouxe por meio dele, para que a segunda vinda de Cristo não nos passe despercebida, como passou despercebida aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas e também aos líderes políticos do tempo da primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham diz que tudo será em simplicidade. E uma coisa importante é que haverá um grande e importante sinal físico. E é que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, terá uma grande tenda catedral em algum lugar, em algum país, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, entrará nessa coluna de fogo e pousará num quartinho pequeno. Aí será o lugar final entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, em que Cristo, na sua trajetória, desde Israel, Ásia Menor, Europa e América do Norte, chegará até a parte onde haverá uma grande tenda catedral e um pequeno quartinho de madeira dentro dessa grande tenda catedral. E isso, pois, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá de realizar na era de ouro, na era da pedra angular. Ou seja, que há uma señal física, como no tempo de Noé, que houve uma señal física, el arca de Noé. Assim. Ou seja, que haverá um sinal físico, como no tempo de Noé, que houve um sinal físico, a arca de Noé.
Assim como houve presencia de Dios en esa nube o columna de fuego, um tabernáculo también el tiempo de no tempo de Moisés, onde estava a presença de Deus nessa nuvem, en el lugar santísimo de ese templo, ou na coluna de fogo. la presencia E também, no tempo do rei Salomão, houve um templo onde a presença da Shekinah que le había parecido al profeta morava no lugar santíssimo desse templo. A presença de Deus nessa luz mística en Horeb, que tinha aparecido ao profeta Moisés, numa sarça que ardia e não se consumia, lá em Horebe, o qual está em Êxodo, no capítulo 3. la presencia de Dios en Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, E a presença de Deus em Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, nessa coluna de fogo, nessa coluna de nuvem, esteve no meio da sua igreja de era em era. y ido pasando de una edad a otra, Veio passando de piedra angular, que es la edad de uma era a outra, del lugar santo, até chegar na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, Aí estarão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, conforme Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, al 14. e ao Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Querubines o ángeles de oro que Aí estão as duas oliveiras representadas naqueles dois querubins, ou anjos de ouro que estavam sobre o propiciatório, que era a tampa de ouro da arca do pacto. E nos dois querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos com ouro, que o rei Salomão construiu, colocándolos en el lugar santo. colocando-os no lugar santíssimo do templo. E aí temos a madeira de oliveira, que nos fala das duas oliveiras. Esses são os anjos que Cristo envia com a grande voz de trombeta para chamar e ajuntar os escolhidos, que serão 144.000 escolhidos, 12.000 de cada tribo, dentre os filhos de Israel. Vejamos o que o reverendo William Branham con relación a la venida del Señor falou com relação en el mensaje de la fiesta de las trompetas, à vinda 41, do Senhor na mensagem A Festa das Trombetas, na página 41, no parágrafo 189, disse: la trompeta. La fiesta será rechazada, isso será a trombeta, a festa será rejeitada, então seu Messias será dado a conhecer. Notem, eles conhecerão seu Messias cuando le vean. quando o virem. Él viene en poder esta vez. Ele vem em poder El que ellos rechazaron. desta vez que eles rejeitaram. Poder para la novia. Ele vem em poder para a noiva gentílica. Y los judíos E os judeus van a irão reconhecê-lo. O sea que la promesa de la segunda venida de Cristo es para la iglesia novia del Señor Isso Jesucristo. quer dizer Y los judíos van que a promessa da segunda vinda de Cristo é para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E os judeus verão o Messias, o Cristo, o ungido, vindo à sua igreja. E eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Eso es lo que dice también E isso foi o que o reverendo William Branham também disse en la página 22 na página 22 do livro das citações. párrafo 176. No parágrafo 176.
dice, trazendo-os outra vez para que creiam. Quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Ele vem não por eles. Ele vem por sua noiva. Ou seja, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo tem uma grande bênção para o tempo final. É a vinda do anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10, envolto numa nuvem. Vem com o livrinho aberto na sua mão. Vem clamando como um leão quando ruge. Porque vem como leão, já não vem como cordeiro. Ele veio como cordeiro na sua primeira vinda. E a segunda vinda será como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Agora vejamos o que o reverendo William Branham disse no livro Os Selos, na página 57. E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Apocalipse capítulo 10. Agora, se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque lá no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Disse que ele vem aos judeus, mas vejamos. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam do anjo do Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. O mensageiro a Israel vem por sua igreja, ou seja, há uma relação desse anjo com Israel e com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E recordem que esse anjo forte é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo vindo. E foi chamado o anjo do pacto. Foi chamado Espírito Santo. Nas páginas 120 e 121, no final da página 120, disse: agora, nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo. E está falando do Apocalipse 10. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. Ou seja, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. A mensagem que Deus terá para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia
será clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes por meio do Espírito Santo. Essa é a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para lhe dar a fé para ser transformada, raptada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja receberá tudo isso na terceira etapa, da qual o reverendo Lembrana falou, que Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude, numa grande tenda catedral. Por isso, é tão importante essa visão da tenda e o seu cumprimento. Para a glória de Deus e para o benefício de todos os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. E para os crentes em Cristo que já partiram, os quais, nesses instantes, estão olhando para cá, estão escutando o que nós falamos, desejosos de retornarem, porque eles retornarão para receberem um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, que Cristo lhes criará do pó da terra. E nós também estamos desejosos de que se cumpra a visão da tenda, porque nós queremos ser transformados o mais breve possível, antes que os juízos divinos caiam sobre esta terra. Recordem que quando uma tormenta vem, os ventos começam a ficar mais fortes. E com os terremotos, como estão, já está bastante difícil essa situação. Com os terremotos, os vulcões, também com os maremotos, as tsunamis, com as guerras por todos os lugares, e também com muitos tremores de terra. Portanto, esses são princípios das dores de parto, porque a terra dará luz a uma terra nova. Assim os vulcões com a lava vulcânica que sairá deles, com a cinza vulcânica renovará a terra que será preparada para o reino milenar de Jesus Cristo. Tudo está com dores de parto. Tudo está clamando pela vinda de Cristo e seu reino. O reino milenar. E nós mesmos clamamos pela nossa redenção do corpo, que será a transformação dos nossos corpos, para estarmos com corpos glorificados, iguais ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Porque nós seremos a sua imagem no corpo angelical, teofânico, e a sua semelhança física no corpo glorificado, que é um corpo interdimensional. Recordem que Cristo, quando ressuscitou, entrava e saía de onde os discípulos estavam, embora tivessem as portas fechadas. Ou seja, que ele passava de uma dimensão a outra, porque as dimensões não estão longe. As dimensões se manifestam aqui nesta terra. Por exemplo, os anjos, quando aparecem,
pois eles estão em outra dimensão. Portanto, essa dimensão está sendo manifestada. Ou seja, não temos de ir num foguete daqui até Vênus para encontrarmos a dimensão dos anjos, para encontrarmos a dimensão para onde os crentes em Cristo vão. Está aqui mesmo e se estende a uma distância que não sabemos. Digamos, a dimensão da luz, la tenemos. Vamos dizer que temos a dimensão da luz, mas também temos a dimensão da matéria. Veem? Estão juntas. O que as separa é que uma é luz e a outra é matéria. E o corpo mesmo tem luz também. E também a dimensão do tempo está aqui conosco. Por isso, também usamos o relógio, porque estamos na dimensão do tempo. A quarta dimensão, a dimensão das ondas, também está presente, mas não pode ser vista com os olhos do ser humano. Porque é uma dimensão mais rápida, mas ela está conosco. Ligue um rádio ou um televisor e começará a ver nessa dimensão. E para o último dia, a quinta dimensão será aberta e estará sobre a terra. Essa dimensão também está, mas não é vista pelo olho humano. Mas quando um pecador morre, recordem que passa a essa dimensão. Ou seja, aí mesmo está a dimensão, como quando Jesus passava de... Ou seja, aqui mesmo está a dimensão, como quando Jesus passava da dimensão visível à outra dimensão, ou quando atravessava uma parede. Da dimensão visível à dimensão invisível. Assim também, os que não são crentes passam da dimensão visível à dimensão invisível, à quinta dimensão. E os crentes em Cristo, ao partirem desta dimensão terrena, passam à sexta dimensão. A sexta dimensão também está conosco. O anjo de Deus acampa em torno daqueles que o temem, os crentes em Cristo, e os defende. Cristo, o anjo de Deus, disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, essa dimensão também está conosco. Digamos que tudo está em círculo. A primeira dimensão da luz, a segunda dimensão de tempo, a terceira dimensão da matéria, a quarta dimensão das ondas, a quinta dimensão, o lugar para onde vão os perdidos e onde eles permanecem como num pesadelo. E essa é a dimensão na qual está o inferno. E a sexta dimensão, onde estão santos, crentes em Cristo que partiram, que olham para cá e não se sabe
se em algumas ocasiões estão nas atividades, escutando e cantando, nós não os vemos porque eles estão numa dimensão mais rápida que o olho humano não pode perceber. E a sétima dimensão, a dimensão de Deus. Deus é onipresente. Está em todas as partes. Portanto, a dimensão de Deus, a sétima dimensão, também está entre nós. Tudo gira em círculo. Recordem que um círculo nos fala de eternidade, porque não tem onde parar. Ou seja, para ir à quarta dimensão e ver a quarta dimensão, o que necessita é ligar um televisor, porque não é possível ver nessa dimensão à vista humana. E para vermos na quinta dimensão, basta ver a situação em que a humanidade está influenciada pela quinta dimensão. Diz que o inimigo de Deus, o diabo, é o príncipe dos ares. É o príncipe do reino das trevas. É o príncipe da quinta dimensão. Em São Mateus, no capítulo 25, do versículo 30 ao 41, nos diz que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Assim, tem essa dimensão para ele. E ninguém desejará tirar-lhe isso, nem desejará passar uma temporada ali. É importante que os seres humanos saibam destas coisas, para que saibam por que Jesus Cristo veio à Terra e teve que morrer na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, para nos libertar da quinta dimensão e do seu príncipe, o diabo, o inimigo de Deus. Por isso é que há uma luta entre os dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo estão em guerra, em luta, há milhares ou há milhões de anos. Mas, no Apocalipse, nos mostra que essa luta terminará com o diabo derrotado e lançado no lago de fogo, onde já não mais incomodará. Será queimado e desaparecerá, junto com todos os seus seguidores. O reino das trevas desaparecerá com o seu príncipe e todos os anjos caídos e com todas as pessoas que ficaram nesse reino
e que não quiseram sair livres por meio de Cristo, nosso Salvador, que não quiseram ser trasladados do reino das trevas ao reino de Cristo, ao reino de Deus, ao reino de luz. Está establecido lo que les espera a las personas que rechazan la misericordia de Dios por última vez. Portanto, já está estabelecido o que espera as pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus pela última vez. Porém, há pessoas que recebem Cristo como Salvador e que viverão eternamente no reino de Deus. Elas estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Estas são os filhos e filhas que Adão tinha de trazer naquele tempo. Os filhos com vida eterna, em corpos eternos, corpos imortais. Mas não há problema, porque o segundo Adão está trazendo-as para a vida. E para que possam obter a vida eterna, primeiro tem de nascer na sexta dimensão. Isto é o novo nascimento do qual Cristo falou com Nicodemos em São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6, ele disse: quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Os que entram no reino de Deus entram na vida eterna, nascem na vida eterna, por meio de Cristo, o segundo Adão, na manifestação de Cristo, na segunda Eva, que é a sua igreja, de era em era. E onde estão os filhos de Cristo e de sua igreja, da era da pedra angular? Aqui estamos, recebendo a palavra de Deus, o alimento espiritual para a nossa alma. E esses filhos e filhas de Deus não estão presentes somente aqui, mas em muitos países e, sobretudo, no continente americano. A última manifestação que Cristo terá entre os gentios será na era da pedra angular, numa grande tenda catedral, tão simples assim. E depois a bênção passará aos judeus por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que primeiramente estarão no meio da igreja, na era de ouro da igreja. A explicação de como será, quando será e todas essas coisas não pode ser dada a conhecer neste momento, para que não se interrompa o plano de Deus. Mas tudo está preparado por parte de Deus. Portanto, os judeus estão seguros. Eles não receberão a ninguém, exceto as duas oliveiras. E como será isto? Isso eles verão quando estiver se cumprindo com os hebreus, com os judeus. E o importante é conhecer
o que corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino. Lhe perdoe, lhe limpe de todo o pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome. Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. Nasça no reino de Cristo, no reino de luz. No reino de vida eterna. Nos diferentes países podem continuar passando à frente também. Todos os que ainda não tinham recebido Cristo, para que o recebam como seu único e suficiente Salvador, e estaremos orando por vocês. Vamos dar alguns minutos, enquanto nos diferentes países as pessoas passem à frente, recebendo ao Senhor como único e suficiente Salvador. Temos de assegurar o futuro eterno. E como podemos assegurá-lo? É unicamente com Cristo, o nosso Salvador. Ele tem a exclusividade da vida eterna. E, consequentemente, Ele é o único que pode outorgar a vida eterna ao ser humano. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. São João, capítulo 5, versículo 24. E disse, e não virá a condenação, mas passou de morte para a vida. Ele nos dá vida eterna, que foi o que se perdeu no huerto del Edén. Ele nos dá a vida eterna, que foi o que se perdeu no Jardim do Éden. Dá-nos a vida eterna na alma e nos dará a vida eterna no corpo físico, quando o transformar. Porém, já temos vida eterna e, consequentemente, no último dia, no dia final, terá de vir a transformação dos nossos corpos. Como Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, recebendo-o como o seu único e suficiente Salvador nos diferentes países. Com os nossos rostos inclinados e com nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Venho a ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nestes momentos, nos diferentes países. Pai Celestial, eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração, na minha alma.
Eu creio em Ti com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todas as minhas forças e com toda a minha mente. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou um pecador e necessito um Redentor, um Salvador. Dou testemunho da Tua fé em mim e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino glorioso. Faça da salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade em mim. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vocês me dirão: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, porque Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Todos vocês, nos diferentes países que receberam Cristo como Salvador, podem se batizar. E será até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, em que estarei novamente com vocês aqui. Assim, eu estarei com vocês aqui por muitos dias, por alguns domingos. Orem muito por mim, para que Ele me dê tudo o que devo falar a vocês, para que a fé em Cristo se fortaleça a cada dia mais
em cada um de vocês, até que todos cheguemos a ter a fé para sermos transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. E recordem que os trovões darão a fé para transformação e rapto. Que Deus nos dê essa fé por meio da voz do anjo forte que desce do céu, Cristo, o Espírito Santo, no último dia no qual estamos vivendo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos, que continue passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar nesta ocasião. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Hermoso